paz do Senhor Jesus, eu sou a Tia Keke, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estaremos aprendendo mais um versículo da nossa EBF 2025 Vencedores, os segredos da obediência. E olha só, esse segundo versículo, que é da classe dos intermediários, está escrito aí bem especial na carta escrita aos Hebreus, né? E eu quero deixar aqui claro para vocês que sempre que você for para a salinha no segundo, terceiro dia, você vai estar revisando tudo aquilo que foi aprendido aí nos primeiros dias, tá certo? Por exemplo, como foi aprendido aí o primeiro versículo e o versículo principal da história, você vai estar sempre relembrando esses dois versículos. E assim no terceiro dia, os 3 versículos e assim sucessivamente, ok? Mas a gente vai estar colocando aqui para vocês apenas a simulação do versículo do dia, tá bom? Para estar resumindo aí o nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever em nosso canal se você não é inscrito, tá bom? A paz do Senhor, crianças! Hoje, no nosso segundo dia, vamos estar aprendendo mais um versículo da Bíblia Sagrada. Esse versículo que nós vamos ler hoje, inclusive essa carta foi escrita ao povo judeu que estava tentado a desistir, estava passando por perseguições, mas foi convidado aí pelo Espírito Santo que inspirou o escritor para não desistirem, mas para guardarem firmes. Olha aqui, olha só o que diz aqui, leiam comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 10, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Muito bem, vamos lá ler com a tia, então. O versículo diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Vamos juntos então aprender o significado desse versículo. Vamos agora por parte aprender sobre esse versículo. E a tia dividiu aqui para que a gente possa discutir e aprender sobre algumas questões. Porque esse versículo é mais do que um conselho, crianças. É uma exortação. E aqui diz assim, ó, guardemos firme, ou seja, com força, segurar firme, não deixar escapar. Sabe, crianças, às vezes a gente tá tão assim já fraquinho, desanimado e alguém chega e diz, segura firme, não deixa escapar. É isso mesmo, porque nós mesmo fraquinhos somos fortes, porque nós somos soldados que temos o general que já venceu por nós. Então esse versículo nos chama, ou nos alerta, ou nos adverte, ou nos anima, né? A de não desistir, mas a segurar firme. Então guardemos firme. Segurar firme, guardar firme o que, tia? Olha só, a confissão da esperança. Vamos dizer todo mundo com a tia para a gente aprender a confissão da esperança. Essa confissão aqui, crianças, não é contar o erro, né? Mas é a declaração da nossa fé naquilo que cremos. E o que nós cremos? Que esperança é essa que nós cremos, que nós temos? É a vida eterna, é isso mesmo. Não é confiar em coisas que nós vemos neste mundo, mas é confiar, acreditar na esperança que Deus nos deu através do seu Filho Jesus, que é a vida eterna. Então guardemos firme essa esperança, essa verdade, guardemos firme, ainda que o mundo diga, Jesus até hoje não voltou, vocês acreditam em mentiras. Não, nós acreditamos, sabe por quê? Porque quem prometeu é fiel. E olha só o que diz aqui as outras partes do versículo. Na continuação, o escritor diz, sem vacilar. O que significa isso, crianças?
sem duvidar. Isso mesmo, crianças, sem duvidar, porque vai chegar circunstâncias, momentos em nossa vida, ou até palavras que chegam aos nossos ouvidos, ou até na escola, alguém pode querer fazer a gente duvidar da nossa fé, mas olha só o que a palavra de Deus diz. Vocês têm que guardar essa esperança, essa confissão da esperança, aquilo que vocês acreditam, sem duvidar, sem vacilar. Lembrando sempre de uma coisa, crianças, que Deus sempre está conosco. Não é as circunstâncias que podem falar sobre o que nós cremos. Não são as circunstâncias que podem definir aquilo que nós acreditamos, mas sim Deus que está conosco. Então, peça ajuda a Deus. Se você está duvidando neste momento de alguma coisa que Deus lhe deu, ei, eu quero te dizer algo em especial. Se Deus prometeu, saiba que Ele é fiel para cumprir. Então, confie nessa confissão da esperança. Confie nessa promessa da vida eterna, sem duvidar. Porque, olha só, pois quem fez a promessa? E aqui a tia destacou quem? Quem fez essa promessa? Foi o papai? Foi a mamãe? Foi o professor? Foi o pastor? Quem fez essa promessa? Ah, foi Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque se Ele prometeu, as suas palavras são verdadeiras. Então, quem fez a promessa é fiel. Repita essa palavrinha comigo. Ele é o quê? Fiel. Aqui está a razão de tudo, porque Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Muitas promessas da Bíblia já foram cumpridas e muitas ainda vão se cumprir com a sua volta, que nós cremos e temos essa esperança. Mas se você ainda está inseguro ou com medo, a Bíblia te convida a crer nessa esperança. Ainda durante a EBF, você pode estar sentindo, confessando com a sua boca e crendo em seu coração. E você que já recebeu a Cristo como seu Salvador, esse versículo te convida a não desistir, não vacilar, não duvidar, porque Deus que fez a promessa é fiel. Espere, portanto, nele com alegria. Você vai estar agora usando as crianças para segurarem os escudos e lendo a frase em conjunto. Depois você pode pedir para as crianças estarem virando os escudos assim, com a mesma técnica do varal, e pedindo para que elas repitam. Você pode fazer de forma aleatória. Ou as crianças viram o escudo, ou as crianças podem virar. Depois dos escudos virados, você vai estar falando com as crianças o versículo citado e verificando se houve a memorização de cada parte do versículo por parte das crianças.